E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola Giometti, bem-vindo à Hora Morta da Paola. Se inscreve aqui no canal antes que você se esqueça e se você quiser mandar um conto de terror para que eu leia, é só mandar para o horamortadapaola@gmail.com. Hoje eu vou apresentar para vocês o Mário Irikura. Ele é neto de imigrantes, já morou no Japão por quase 2 anos e ele atua como diretor de cultura da cidade de Pereira Barreto. Olha os espetáculos que ele já dirigiu: Os Saltimbancos, Romeu e Julieta, Anne Frank. O currículo dele é imenso, né? Não dá para citar tudo que ele fez, mas é muito, muito bacana mesmo. E o conto que ele enviou se chama O Último Banquete, e eu vou ler aqui agora para vocês. Inclusive participou de um voto popular como melhor conto. Relato aqui uma história que há muito ficou enterrada, contada de geração para geração, mas sem documentação. Os antigos muitos preferem não falar sobre o ocorrido. O fato aconteceu na minha cidade natal, Pereira Barreto, berço de imigrantes japoneses, no bairro localizado na zona rural, Bela Floresta, no fim da Segunda Guerra Mundial. Um trabalho de memória, história oral. O caso a seguir foi conseguido através de relatos, entrevistas com imigrantes e filhos de imigrantes japoneses que viviam em Pereira Barreto na época. Ficção e realidade costurarão essa história escrita por muitas vozes, muitas mãos. O Último Banquete. 3 fazendas, 3 famílias. Na primeira fazenda residiam os irmãos Takashi, Iori e Taira. Na segunda, seus primos Hideki e Seiji, e na terceira um casal de idosos, Tsuneo e Hinata. Para se chegar às fazendas, a entrada era a mesma do cemitério local, um lugar calmo e de poucos enterros. No verão de 1948, talvez 47 ou 49, o irmão mais velho de Hideki e Seiji, da cidade de São Paulo, decidiu fazer uma visita surpresa. Chegou por volta das 10 da noite e, ao passar pelo cemitério que dava de entrada para as fazendas, viu adultos e crianças todos embaixo de uma frondosa árvore que servia de referência para aquele cemitério. Achou estranho visitantes do cemitério pela noite. Depois de muito conversar com seus irmãos, relatou ter avistado um grupo de pessoas reunidas embaixo de uma árvore. Aquela noite estava realmente escura e a minguante lua já havia ido embora, portanto não conseguiu ver os rostos, mas identificou que tinham no corpo um ar de cansados. Seiji, já arrepiado das surradas botinas ao suado chapéu de palha, perguntou sobre a localização exata das pessoas e, ao ouvir a resposta, respirou, sentou fundo e preocupado, pois o local coincidia com o mesmo em que havia sido enterrada uma família inteira que se suicidara há alguns anos, quando ainda nem fazendas e cemitério existiam. A família antes das fazendas e do cemitério. Assim, é como se fosse um título. A família antes das fazendas e do cemitério. Uma família, 9 pessoas. Família de imigrantes japoneses, pai, mãe e seus 7 filhos, perto do final da Segunda Guerra Mundial, depois de passarem por muita discriminação e perseguição, acabaram expulsos da capital paulista pelo governo. Encontraram morada num pequeno lote de terra vermelha, localizado no noroeste paulista, mais precisamente no bairro de Bela Floresta, município de Pereira Barreto. Lá começam uma nova vida. Algodão, bicho da seda e menta não se via por lá. Já lavouras e criação de animais para sustento próprio era o que existia, além das camélias, costume aprendido e adotado em São Paulo com o antigo imigrante italiano, que fazia os melhores chás da capital. Discriminação, perseguição e investidas da polícia em casas de japoneses se intensificavam e já chegavam ao interior do estado de São Paulo. A família dos 9
Temia que a polícia viesse à sua morada para tomar-lhe os bens, torturá-los e expulsá-los novamente. A tensão diária fez com que o pai redobrasse a cerca ao redor de todo o lote, dificultando assim a entrada de visitantes indesejáveis. Também passaram a trabalhar somente à noite na lavoura. Durante o dia eles se fechavam dentro da casa e não se expunham. Depois de muitas estações, mesmo com o fim da guerra, a família continuou isolada, o que causou estranhamento em todos do bairro e da cidade. O esgotamento emocional do pai culminou no último banquete. A polícia, depois de muito ouvir sobre a excêntrica família, decidiu ir até o local sondar. Porta fechada, janelas tingidas de escuro e uma cerca emaranhada de galhos secos e folhagens impediam a aproximação. A solução encontrada pelos policiais foi dar alguns tiros para chamar a atenção dos moradores. Passado alguns minutos sem resposta, a polícia invadiu a casa e deparou-se com uma cena desoladora. Uma mãe sentada ao pé da mesa de refeições, rodeada por 7 filhos e o marido, todos mortos. Na manhã anterior, o pai e a mãe, sufocados com a insustentável situação, planejaram acabar com o sofrimento de todos. Não saíram para trabalhar naquela noite. Cozinharam um delicioso jantar com tudo que tinham estocado: ovos, frutas, verduras, arroz, porco e preás lotaram a mesa. E como acompanhamento refrescante para aquela noite de calor, chá e formicida. Banzai. Um chá de camélias misturado com a formicida conduziu o destino daquela família. Um a um os filhos foram desfalecendo, aos olhos sofridos do pai e da mãe. O próximo e ligeiro trago foi o do pai e o último e choroso gole foi o da mãe, que antes de beber o chá, juntou todos os seus filhos e o marido bem perto de seu corpo e saboreou lentamente aquele último momento perto de seus amados filhos e marido. Os corpos foram enterrados numa vala que a polícia escavou atrás da casa, embaixo de uma frondosa árvore. Anos depois, onde ficava a Casa dos 9, foi construído um cemitério. Os moradores das redondezas que por ali passavam relatavam que continuavam a ver a família trabalhando na lavoura durante a noite. As aparições tornavam-se cada vez mais frequentes. Assustada, a comunidade local decidiu chamar um padre budista, que entendeu a necessidade de dar àquela família o descanso merecido. Desenterrou-os da vala, celebrou uma missa e deu-lhes um funeral digno. Desde então, cessaram as aparições.